Muito bom dia. Hoje nós vamos dar sequência, então, à nossa segunda videoaula, tratando sobre o direito civil. Na última aula nós tratamos sobre regime de bens e hoje nós vamos falar de dois assuntos importantíssimos. Nós vamos falar sobre a dissolução da sociedade conjugal, dissolução do casamento, e falaremos também sobre a união estável. Dois temas importantíssimos aí para que a gente possa continuar avançando nos nossos estudos. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem, caso contrário podem manifestar. Só peço que cuidem um pouquinho do barulho externo. Eu vou deixar o microfone aberto para que a gente possa, de alguma forma, interagir. Então, na última aula nós falamos sobre regime de bens, falamos sobre o regime da comunhão parcial de bens, regime da comunhão universal de bens, regime da participação no final dos aquestos e da separação de bens. Lembrando que é possível também a utilização de um regime chamado regime misto. Então, nós tratamos desses regimes, verificamos as hipóteses de comunicação, quando que os bens se comunicam e quando eles não se comunicam. Então, é importantíssimo lembrar que há uma diferença em cada regime no que diz respeito à comunicação ou não desses bens, se foram adquiridos de forma onerosa, de forma gratuita, se foram objeto de doação, se foram objeto de herança e assim por diante. Perfeito? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre dissolução da sociedade conjugal e sobre a união estável, ou seja, quando é que nós vamos entender pela possibilidade da dissolução da sociedade conjugal e quando é que se caracteriza a união estável. Eu vou pedir para que vocês possam acompanhar, eu vou compartilhar o material com vocês para que vocês possam ir acompanhando, mas se tiverem o Vadimeco aí à disposição, vai ajudar bastante. Nós vamos começar tratando da dissolução da sociedade conjugal a partir do estudo do artigo 1571 do Código Civil. Então, nós vamos começar o estudo a partir dali. Será que eu preciso de um prazo para dissolver uma sociedade conjugal? Ou será que eu posso fazer isso de forma imediata? É isso que nós vamos estudar. Existe um prazo mínimo, um prazo de 1 ano, um prazo de 2 anos? Eu tenho que fazer, em primeiro lugar, a separação para depois fazer o divórcio? Como é que funciona, então, o regramento dessa matéria? É isso que nós vamos estudar a partir de agora. Então, eu vou compartilhar o material com vocês para que a gente possa ir acompanhando aí a evolução da matéria. Vamos lá, vou compartilhar aqui, vídeo aula do dia 8/4/2020. Nós vamos tratar, portanto, da dissolução da sociedade conjugal. Vocês estão visualizando aí? Adriana, Edilene, Elizabeth? Sim? Muito bem. Então, nós vamos começar aí o estudo da dissolução da sociedade conjugal. Vamos tratar aí dos seus conceitos, das alterações que foram realizadas pela Emenda Constitucional 66 de 2010, para que a gente possa entender como que é esse estudo aí no que diz respeito à dissolução da sociedade conjugal. Muito bem. Esse é um tema extremamente importante, um dos mais relevantes aí no que diz respeito ao direito de família. Nós já estudamos como é que se dá o casamento, como é que se prova o casamento, e a prova do casamento se dá a partir da exibição da certidão de casamento. Já estudamos os regimes de bens também, e agora é o momento de estudar a dissolução. Como é que se dissolve uma sociedade ou vínculo conjugal? Como é que nós vamos estudar essa matéria? Nós vamos partir do que estabelece o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal em vigor. Então, a Constituição Federal estabeleceu no seu artigo 226, no primeiro momento, e essa era a redação original, dizia o seguinte:
O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Então, vamos lá. Então, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Então, a Constituição estabelecia que essa dissolução se dava por meio do divórcio. Em qual situação? Após prévia separação judicial por mais de 1 ano. Então, o que nós vamos entender aqui? Que eu poderia realizar o divórcio desde que houvesse uma separação judicial há mais de 1 ano. Então, eu poderia realizar o divórcio desde que eu estivesse separado há mais de 1 ano. Nos casos expressos em lei, ou sem a separação judicial, desde que comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. De fato, os viviam mais, não fizeram separação judicial, mas já estavam separados de fato há mais de 2 anos. Nesta hipótese, era possível dissolver definitivamente a sociedade conjugal a partir do divórcio. O que aconteceu aí a partir da emenda constitucional 66 de 2010? Houve uma alteração. Então, aquela redação original do artigo 226 foi alterada. E agora a redação do artigo 226, ela é bem mais curta e mais simples e diz basicamente o seguinte: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Qual a primeira observação, então? Nós não falamos mais em prévia separação judicial por mais de 1 ano e também não falamos mais em comprovada separação de fato por mais de 2 anos. A lei estabeleceu, a Constituição Federal estabeleceu que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, ponto. Não disse nada além disso. O que nós precisamos compreender, então, a partir dessa nova redação aí, dessa redação atual do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal? Então, quais são as observações? A primeira delas, não se fala mais em separação judicial por mais de 1 ano e nem comprovada a separação de fato por mais de 2 anos, para aí sim se falar em divórcio. Não há mais um requisito prévio para a realização do divórcio. Eu não preciso realizar uma separação judicial ou estar separado de fato há mais de 2 anos para que eu possa realizar o meu divórcio. O que se entende agora é que o regramento é do divórcio já. O que significa isso? Significa que se as partes, a partir do momento do casamento, realizado o casamento, se elas desejarem se separar, isso pode ser feito imediatamente. Significa que eu posso sair da cerimônia do casamento, da realização do casamento, depois de cumprido todos os requisitos, ir até um cartório e realizar o meu divórcio. Posso realizar imediatamente. Pode levar só o tempo aí de pegar uma condução, de ser deslocado até o cartório para realizar esse meu divórcio. Nós vamos ver aí como é que isso pode acontecer, se é só de forma judicial ou se de forma extrajudicial e quais são os seus requisitos. Mas o que importa saber aqui é que eu não preciso mais de um prazo mínimo para a realização do divórcio. Eu posso realizar imediatamente esse divórcio. Uma vez casado, posso me divorciar. Não preciso falar em separação judicial, não preciso mais aguardar um prazo de 1 ano e também não preciso comprovar a separação de fato por mais de 2 anos. Então, mais uma vez aqui, artigo 226 estabelece uma redação atual a partir da emenda constitucional de 66, no sentido de que
o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Essa é a regra geral atualmente aí em vigor no nosso ordenamento jurídico. Automaticamente, a pergunta que se faz é a seguinte: mas em todas aquelas disposições do nosso Código Civil, a partir do artigo 1571, que tratam da separação? Nós vamos observar que o nosso Código Civil é de 2002, como vocês sabem, entrou em vigor em 2003, e essa emenda constitucional ela é de 2010. Então, há um hiato aí, né? Uma diferença de tempo no que diz respeito à redação original aí, a redação atual do artigo 226. Não se fala mais em separação. Então, aí a doutrina vai se dividir no sentido de que alguns vão entender que não se fala mais em separação em hipótese alguma, porque se aplica diretamente o instituto do divórcio. E outros vão entender que dá para se falar sim em divórcio. Aqueles que entendem que dá para se falar em separação, entendem que eu posso me dirigir, o casal aí pode se dirigir, ou as duas pessoas podem se dirigir ao cartório e realizar a sua separação e depois realizar o divórcio quando bem entenderem, sem observar esses requisitos. Mas o fato é que tem prevalecido aí o entendimento no sentido de que só se fala atualmente em divórcio. E ao lado dessas duas correntes aí que tratam da existência da separação ou não da separação, nós temos que lembrar também o que estabeleceu o Código de Processo Civil, que é de 2015. O Código Civil é de 2015, portanto, o Código Civil de 2002 entrou em vigor em 2003, a emenda constitucional é de 2010 e o nosso Código Civil é de 2015, com a entrada em vigor em 2016. E o nosso Código Civil trata em várias passagens, nós vamos ver também, sobretudo a partir do artigo 733 do Código de Processo Civil, que trata do Instituto da Separação. Ele usa essa nomenclatura, ele fala em separação. E a doutrina vai dizer que esse é um instituto que já nasceu morto, né? Ou chamar aí, como alguns preferem, como o professor Rolf Madaleno fala, que trata-se de um fantasma processual, porque não é mais utilizado na prática. É um instituto morto, porque não é utilizado, e a quem denomina aí de fantasma processual. E o que vai estabelecer lá o nosso Código de Processo Civil no que diz respeito ao divórcio e à separação, com base nos artigos 731 e seguintes do Código Civil, do Código de Processo Civil? Nós vamos voltar a esse tema um pouquinho mais à frente, vamos tratar disso um pouquinho mais à frente, mas podemos adiantar aqui. Para se fazer um divórcio, né? O que deve constar obrigatoriamente com base no Código de Processo Civil? Ele vai estabelecer aqui quatro requisitos. Primeiro, tem que estabelecer as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens. E é importante observar aqui que eu preciso mencionar como será feita a partilha e quais são os bens existentes, né? Ou em que momento será feita a partilha. Não obrigatoriamente realizar a partilha, mas eu preciso mencionar isso lá na minha escritura ou no meu processo de divórcio. Devo estabelecer também as disposições no que diz respeito à pensão alimentícia entre os cônjuges, estabelecer o acordo no que diz respeito à guarda dos filhos incapazes, menores, né, e ao regime de visitas, e o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Então, vamos ter que tratar aqui também da pensão. Como eu adiantei, isso tudo está lá no Código de Processo Civil, e nós vamos voltar a falar um pouquinho mais à frente a respeito disso, né? Então, o que diz o parágrafo único? Ele diz que se não houver acordo no que diz respeito à partilha dos bens, essa partilha dos bens pode ser feita após a homologação do divórcio. Então, com base nos artigos 647 e 658. O que se diz, portanto, e é o que nós precisamos entender aqui a partir do estudo do divórcio e do estudo da separação e do estudo da nova redação do artigo 226, é que se fala em divórcio já. Por que divórcio já? Porque, como eu já adiantei para vocês, não se fala mais em separação. Não se fala mais em separação judicial, não se fala mais em separação de fato por 2 anos.
o artigo 226 estabelece que é possível dissolver o casamento civil por meio do divórcio. Então, posso me casar hoje e me divorciar hoje. Posso me casar pela manhã e me divorciar à tarde. Não há mais qualquer tempo aí que a lei exija para que se realize o divórcio. Isso pode ser feito imediatamente. Então, essa é a primeira noção aí que nós precisamos fixar aqui no que diz respeito ao estudo da dissolução da sociedade conjugal. A dissolução da sociedade conjugal é realizada por meio do divórcio, uma das formas de sua realização. E o que vai estabelecer aí o artigo 1571 do Código Civil? Nós vamos estudar como se dissolve a sociedade conjugal, e nós já falamos que é por meio do divórcio, mas a redação do artigo 1571 do Código Civil de 2002 diz o seguinte, que a sociedade conjugal termina. Quando é que ela se encerra? Como ela se constitui, nós já estudamos. Passamos lá pela fase dos atos preparatórios para o casamento, até chegar o momento da celebração do casamento, até se provar o casamento, estudamos regime de bens e precisamos entender quando é que ela se dissolve. E aí o artigo 1571 vai estabelecer que ela se dissolve, em primeiro lugar, pela morte de um dos cônjuges. Então, obviamente, com a morte isso vai dissolver a sociedade conjugal. Inciso 2, pela nulidade ou anulação do casamento. Nós já estudamos nulidade e anulação do casamento quando estudamos lá a invalidade do casamento. Lembrando que a nulidade vem prevista no artigo 1548 do Código Civil. A nulidade vem prevista lá no artigo 1548 do Código Civil. E as causas de anulabilidade do casamento estão previstas nos artigos 1570, 1550, 1556 a 1558 do Código Civil. Então, nós vimos aquelas hipóteses de que não podem casar. Todas aquelas hipóteses previstas no artigo 1548. Quando eu trato de anulabilidade das causas suspensivas, nós falamos lá, não devem casar. Então, quando nós estudamos os artigos 1550 e seguintes, tratamos da anulabilidade do casamento. Então, tanto pela morte quanto pela invalidade do casamento, seja pela nulidade ou pela sua anulação, o casamento termina também. Inciso 3. Eu grifei de verde aqui para que a gente possa, obviamente, fazer o paralelo com o que nós estudamos até o momento no que diz respeito à nova redação do artigo 226, parágrafo 6º. E o inciso 3 do 1571 vai dizer que a sociedade conjugal se encerra também, termina pela separação judicial. Mas, como nós vimos, a nova redação do parágrafo 6º do artigo 206 da Constituição Federal estabelece que o casamento se encerra pelo divórcio. Então, não falo mais em separação judicial. O inciso 4, esse sim, vai estabelecer que a sociedade conjugal termina pelo divórcio. Ok? Então, a sociedade conjugal também termina pelo divórcio. O que nós vamos considerar? Nós vamos considerar os incisos 1, 2 e 3. No sentido de que a sociedade conjugal vai terminar ou pela morte, pela nulidade ou anulação do casamento, ou pelo divórcio. Perfeito? E aí o parágrafo 1º do artigo 1571 vai dizer que o casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste código quanto ao ausente. Então, nós estudamos lá no primeiro ano, no que diz respeito ao direito civil, quando estudamos pessoas e bens, nós estudamos a morte, sabe? Estudamos que a vida se inicia com o nascimento, que a personalidade jurídica, melhor dizendo, se inicia com o nascimento em vida, né? A partir do momento que você começa a respirar, entende-se que você possui personalidade jurídica e que a sua personalidade jurídica ela se encerra com a morte real. Mas nós temos a morte
presumida. Por isso que o artigo, o parágrafo 1º, vai falar aqui em presunção, né? Então, qual que é a morte presumida? Quando é que eu presumo que alguém morreu? Nós temos as hipóteses lá de presunção da morte, que é a morte ficta, né? Nos casos que nós estudamos do ausente, tem todo aquele procedimento de ausência que pode levar 20, 21 anos, 23 anos ou até 25 anos, nós estudamos ausência. Então, o parágrafo 1º vai dizer que o casamento válido ele só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida nesse código quanto ao ausente. Então, no que diz respeito à morte, se for caso de morte presumida, morte fictícia, eu tenho que aplicar as regrinhas da ausência. Ele vai dizer que dissolvido o casamento pelo divórcio direto, até que a hipótese do divórcio direto era aquela que o casal estava separado de fato há mais de 2 anos. Então, ele poderia realizar o divórcio direto. Hoje não existe mais esse prazo. Então, dissolvido o casamento pelo divórcio direto, eu grifei aqui também de verde, ou por conversão. Conversão é aquela hipótese na qual existia a separação judicial, passado 1 ano, eu convertia isso em divórcio, mas isso não existe mais. O cônjuge poderá manter o nome de casado, ponto e vírgula. Salvo, no segundo caso, ou seja, no caso de conversão, dispondo em contrário à sentença de separação judicial. Então, é importante aí no artigo 1571 destacar o inciso 3, que trata da separação judicial, que foi afetada pela nova redação do artigo 26. Destacar também aqui quando se trata de conversão. E aqui também na parte final, quando fala no segundo caso, só o segundo caso, dispõe sentença de separação judicial, porque esses institutos não são mais utilizados. O que se entende, portanto, é que essas disposições aqui destacadas em verde foram revogadas tacitamente pela nova redação do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, houve uma revogação tácita, ou seja, esses dispositivos não foram recepcionados pelo novo texto constitucional. Perfeito? Da mesma forma que está estabelecido no parágrafo 2º, não faz mais sentido por conta da existência do divórcio já. Então, mais uma vez, para que a gente possa recapitular aqui e fixar. A redação original do artigo 226, parágrafo 6º, era no sentido de que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Então, o divórcio aqui era aplicado após a separação judicial. Ocorria o que nós chamamos de conversão, que é aquilo que está previsto no parágrafo 2º do artigo 1571, que nós acabamos de analisar. Ou se fazia o divórcio direto na hipótese de comprovada separação por mais de 2 anos. Essa era a redação original do artigo 226, parágrafo 2. Com a emenda constitucional 66 de 2010, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Então, não se aplicam mais as regrinhas da separação judicial, não se faz mais conversão e não se fala mais em divórcio direto após 2 anos. O divórcio pode ser realizado imediatamente, por isso que nós falamos em divórcio já. Aí vocês podem perguntar, professor, mas aquelas pessoas que estão separadas judicialmente há mais tempo, antes da emenda constitucional 66 de 2010, o que é que nós fazemos aí com aquelas pessoas? Olha, naquelas hipóteses, obviamente, nós vamos poder considerar a conversão em divórcio. O que não se faz mais, porque a lei permite o divórcio direto, é ter que respeitar esse prazo aí, fazer a conversão, ou aguardar esse prazo de 2 anos. Portanto, se fala em divórcio já. Tudo bem? Então, artigo 1571 do Código Civil, quando é que se dissolve a sociedade conjugal, o vínculo conjugal? Artigo 1571 do Código Civil. Pela morte de um dos cônjuges, pela invalidade do casamento, seja por causa de nulidade ou anulabilidade, e pelo divórcio. Essas são as
hipótese aí de término da sociedade conjugal. Atualmente só se fala em divórcio já. O parágrafo primeiro vai trazer a regrinha aqui quanto ao ausente, como é que se dissolve o casamento nessa hipótese, e aí nós temos dois posicionamentos importantes aqui no que diz respeito a essa situação prevista no parágrafo primeiro do artigo 1571. Vejam vocês que situação interessante aqui. Então, o 1571, parágrafo primeiro, vai estabelecer que o casamento, em caso de ausência, também ele pode ser desfeito. Se ele pode ser desfeito, a sociedade conjugal se encerrou e aquele cônjuge que não ausente vai poder se casar novamente, uma vez que ele está livre para casar. Agora, imaginem vocês se aquele cônjuge desaparecido, se ele reaparece. O que acontece aí nessa hipótese? Obviamente, considerando que aquele cônjuge que ficou se casou novamente. Então, qual que é a hipótese? Houve o desaparecimento, a sociedade conjugal se encerrou, se dissolveu, e o cônjuge que ficou se casou novamente porque estava livre para casar, ele poderia se casar. Imaginem que aquele ausente reaparece. O que vai acontecer com o casamento? Como é que nós resolvemos essa equação? Já que ele não está morto, né? Se ele reapareceu, ele não está morto. Então, são dois casamentos. Como é que a doutrina resolve, a jurisprudência resolve essa questão? Nós temos dois posicionamentos. O primeiro deles, considerar válido o segundo casamento e dissolvido o primeiro. Então, vamos considerar válido o segundo casamento e dissolvido o primeiro. Por quê? Porque aqui vai se observar a boa-fé dos novos nubentes, que se casaram, né? E de forma direta, desconsiderar a conduta aí daquele que abandonou, já que ele... Claro que a gente precisa saber a razão dessa ausência, né? Mas, por tanto tempo, dá para se considerar aí que ele abandonou lá. Então, vai se considerar aí a boa-fé. Então, se ele reaparecer, vai se considerar válido o segundo casamento, ressaltando a boa-fé dos nubentes. Essa é uma corrente, esse é um posicionamento aplicado aí no que diz respeito à hipótese de reaparecimento. O segundo posicionamento vai dizer que o casamento é nulo, que esse segundo casamento é nulo, eis que não se podem casar as pessoas casadas, como nós vimos lá com base no que diz respeito, no que diz o artigo 1521, inciso 6 do Código Civil. Então, são dois posicionamentos. O primeiro dele, considerar válido o segundo casamento e dissolvido o primeiro, ressaltando a boa-fé. E o segundo, que entende que... O segundo posicionamento, que vai entender que esse novo casamento é nulo, pois pessoas casadas não podem se casar, como nós vimos, com base no inciso 6 do artigo 1521. Esse posicionamento, no entanto, não é pacífico e o Código Civil não resolve essa questão. Não há uma disposição no Código aí dizendo qual regra deve ser aplicada, ou seja, considero válido o segundo casamento, ressaltando a boa-fé dos nubentes, ou considero nulo o segundo casamento porque pessoas casadas não podem se casar. E o Código efetivamente não resolve isso. Há sugestões aí de inclusões no texto do Código Civil para tratar exatamente dessas questões, e a sugestão é no sentido de considerar válido o segundo casamento por conta da boa-fé. Perfeito? Então, muito bem. Nós já vimos, então, o que diz o artigo 1571, que trata da hipótese de dissolução da sociedade conjugal. Vimos aí as hipóteses de dissolução da sociedade conjugal e tratamos também do divórcio, entendendo que o artigo 226 fala do divórcio já. Essa é a regra geral. Mais uma vez, para que vocês possam fixar aí e não esquecer. Vou repetir, eu vi que alguns alunos chegaram depois do início da aula. Então, vamos lá. Artigo 226, a primeira redação era: o casamento poderia ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 2 anos, de 1 ano, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos.
A redação atual é: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Regra, portanto, é do divórcio já. Me casei hoje, posso me divorciar hoje. O que se entende é que os institutos, tanto do Código Civil e do Código de Processo Civil, que tratam da separação judicial, foram revogados tacitamente por essa nova redação do artigo 226, porque não foram recepcionados. Então, fala somente em divórcio. Nós vamos tratar agora de algumas questões pontuais relativas à dissolução da sociedade conjugal após a emenda, né? Como é que nós vamos tratar dessas questões pontuais? Precisamos lembrar aqui que a lei do divórcio, ela é de 1977. O nosso Código Civil anterior, ele era de 1916. Até 1977, turma, ninguém podia não se falava em divórcio. O que se falava era em desquite, né? Então, uma vez casado, é como se as partes tivessem aí, o casal tivesse a obrigação de permanecer casado pela vida inteira. Até que a lei do divórcio, em vigor em 1977, lei 6.515, permitiu o divórcio. Por isso que nós falamos em lei do divórcio. Aí começou-se a falar, então, em desquite e coisa do gênero. A situação mudou, como nós vimos hoje, nós falamos em divórcio direto. Antigamente, para se divorciar, precisaríamos fazer a separação judicial, depois de um ano converter essa separação em divórcio, ou realizar o divórcio direto após uma separação de fato por 2 anos. Então, vejam que o legislador, no primeiro momento, não permitiu o divórcio, no segundo momento, permitiu somente depois de passado 1 ano da separação judicial, na hipótese de conversão, ou após o prazo de uma separação de fato de 2 anos. Então, havia uma resistência aí pelo término da sociedade conjugal. Hoje, a coisa é bem diferente, as pessoas são livres e podem se divorciar imediatamente, desde que casados. Não há nenhum requisito no que diz respeito ao prazo. Então, houve uma evolução. Como é que funcionava antigamente? Quais foram os institutos que foram excluídos aí do direito de família brasileiro com essa evolução? Nós tínhamos uma separação judicial consensual, ou seja, os casados, aí sim, não existia prazo para isso. Se casaram e desejavam se separar, procuravam um advogado, isso só poderia ser feito judicialmente. Então, as partes procuravam um advogado e desejavam manifestar o seu desejo de terminar a sociedade conjugal e fazer uma separação consensual. Então, estavam cientes e resolvidos e decididos pela separação, faziam o que nós chamamos da separação judicial consensual. Então, havia consenso, eles faziam a separação. Para realizar o divórcio, deveriam aguardar o prazo no mínimo de 1 ano da separação para a realização do divórcio. Então, somente após o prazo de 1 ano que eu poderia realizar o meu divórcio. Quando não havia consenso, nós teríamos que fazer o que nós chamamos de separação judicial litigiosa. Aí, nesse caso, havia litígio. Ou pela imputação de culpa, que existia também, prevista aí no nosso código, um dos cônjuges faltou com um dos deveres do casamento, então nós fazíamos o que nós chamávamos de separação judicial litigiosa. Então, é uma separação judicial litigiosa. As partes ingressavam em juízo, cada um com o seu advogado, a sua advogada, iriam de forma litigiosa. Não havia consenso aí nessa separação. E em 2007, foi introduzido o que nós chamamos de separação jurídica extrajudicial. Ou seja, permitiu-se aí que as partes passassem a realizar a separação no cartório. Então, não só obrigatoriamente, judicialmente. As partes podem, desde então, podiam realizar a separação no cartório. Nós vamos ver que existem alguns requisitos, não pode haver filho menor e filho incapaz para essa realização da separação extrajudicial.
Mas o que importa anotar aqui, reforçar mais uma vez, é que todos esses institutos que tratam de separação extrajudicial, separação jurídica consensual ou separação jurídica judicial litigiosa, foram superados aí pelo divórcio já, pela nova redação do artigo 226, parágrafo 6º. Nós falamos, portanto, em divórcio já. Perfeito? Então, foram extintos aí o que nós chamamos de conversão em divórcio e aquele divórcio direto após passado um ano. Então, o Código Civil, ele falava lá em conversão da separação em divórcio e divórcio direto após passado um prazo de 2 anos. O divórcio era chamado, então, de divórcio indireto ou por conversão. O que é o divórcio indireto ou por conversão? Era aquela hipótese que o casal se separou judicialmente, seja de forma consensual ou seja de forma litigiosa, e após um ano, as partes faziam a conversão dessa separação judicial em divórcio. Nós chamávamos isso de divórcio indireto ou divórcio por conversão. Ou divórcio direto. O que era o divórcio direto? Era aquela hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 226, na qual o casal estava separado de fato por mais de 2 anos. Então, esses destaques aqui em verde são para nos chamar a atenção no sentido de que esses institutos foram revogados tacitamente pela nova redação do artigo 226. Não falamos mais, então, em divórcio indireto ou por conversão, não falamos mais em divórcio direto, falamos, portanto, em divórcio já, divórcio direto imediatamente, sem qualquer prazo, incluído pela emenda constitucional 66 de 2010, que aboliu essa divisão. Perfeito? Muito bem, nós temos outros institutos aí que foram revogados tacitamente pela nova redação do artigo 206, parágrafo 6 da Constituição Federal, todos eles tratando aí da separação existente antigamente. Nós vamos avançar então para entender quais são as regras do divórcio extrajudicial. E aí, para entender quais são as regras do divórcio extrajudicial, temos que nos utilizar aí da redação do CPC, artigo 733. Vamos lá. Artigo 733 do Código de Processo Civil. Ele vai fazer referência à separação. Então, vai fazer a referência aqui. Nós vamos acompanhar aí e entender o que diz o artigo 733. Lembrando que o Código Civil entrou em vigor, o que se entende é que esses são institutos que não são mais utilizados. O Código é de 2015 e a redação da emenda constitucional de 66, ela é de 2010. O Código Civil tramitou durante uns 10 anos, então foi incluído isso, mas quando ele entrou em vigor, o legislador não se atentou pela exclusão dessas nomenclaturas. Vamos lá. Então, artigo 733, o divórcio consensual, porque o divórcio ele pode ser realizado imediatamente e pode ser consensual, o casal deseja se divorciar, então há consenso, ou pode ser litigioso, obviamente. Quando ele é consensual, o artigo 733 do CPC vai estabelecer divórcio consensual, vírgula, a separação consensual e a extinção consensual da união estável. Nós vamos estudar a união estável hoje também. Não havendo nascituro ou filhos incapazes. Então, a mulher não pode estar grávida e os filhos não podem ser menores, incapazes. E, observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública. Então, o que o artigo 733 está dizendo? Ele está tratando das regras do divórcio extrajudicial. Como é que pode ser realizado o divórcio extrajudicial? Divórcio, se ele for consensual, obviamente, desde que não haja nascituro, portanto, a mulher não pode estar grávida, e desde que não haja filhos
menores, incapazes. Que incapacidade é essa? Incapacidade para realizar atos da vida civil. A lei falou incapazes aqui, então se aplica ao relativamente capaz e absolutamente incapaz. Poderão ser realizados por escritura pública. Então, quais são as regras para se realizar um divórcio consensual? Pela forma extrajudicial. Não haver nascituro, não haver filhos incapazes, a lei vai permitir que isso se realize extrajudicialmente. O parágrafo 1º vai estabelecer que a escritura não depende de homologação judicial, significa que aquilo que as partes estabelecerem lá perante tabelião resolve o divórcio do casal e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Então, realizado o divórcio extrajudicial, isso constitui título hábil para qualquer ato de registro. E o parágrafo 2º estabelece que o tabelião somente irá lavrar a escritura se os interessados estiverem assistidos por um profissional, por um advogado ou por um defensor ou uma defensora pública que irá assinar essa escritura de divórcio extrajudicial. Então, mais uma vez, quais são as regras para o divórcio extrajudicial previstas lá no artigo 733 do Código de Processo Civil? Não haver filho, não haver nascituro e não haver filhos incapazes, relativamente ou absolutamente incapazes. Se estivermos diante de uma situação como essa, esse divórcio extrajudicial pode ser realizado mediante escritura pública e desde que as partes estejam assistidas por advogado ou um defensor público que irá acompanhar o ato. O artigo 731, de outro lado, vai estabelecer, porque aqui o caput do 733 disse, né, do qual constarão da escritura pública, deve constar o quê? As disposições de que trata o artigo 731 do próprio Código de Processo Civil. O que prevê o artigo 731 como requisito obrigatório para essa escritura pública de divórcio extrajudicial? Vai estabelecer que eu devo prever as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges, o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e o regime de visitas, e o valor da contribuição para criar e educar esses filhos. Então, o divórcio extrajudicial pode ser feito no cartório, desde que não haja nascituro e nem filhos incapazes, filhos menores. É realizado por meio da escritura pública, não depende de homologação judicial, é tudo feito no cartório, e as partes devem estar acompanhadas por um advogado ou um defensor público. Obrigatoriamente, devem constar aí a descrição e as disposições relativas à partilha dos bens comuns, as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges, o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas, e o valor da contribuição para criar e educar os filhos. É exatamente aqui nesse momento, turma, que se entende que eu posso fazer uma separação consensual no cartório, né? Será que a lei impediu isso? A nova redação do artigo 226, parágrafo 6º, impediu uma espécie de separação sem tratar dos requisitos do divórcio? Há quem entenda que sim, que eu posso realizar escrituras de separação sem tratar dos requisitos do divórcio. Portanto, não houve aí uma revogação expressa, não houve uma revogação tácita no que diz respeito às disposições relativas à separação. Perfeito? Muito bem. Então, nós vimos aí o que estabelece a união estável. Eu vou ativar a câmera aqui para que a gente possa bater um papo. Tudo bem? Estão me vendo? Não sei se vocês estão com o microfone ativado
derivado aí, mas muito bem. Nós falamos, então, da dissolução da sociedade conjugal. Qual que é a regra agora? A regra é que não se aplica mais, não se fala mais em separação, seja consensual, nem em separação religiosa. A lei permite, com base no artigo 326, parágrafo 6º, que se faça o divórcio já. Então, me casei pela manhã, posso me separar no mesmo dia à tarde. Não preciso mais observar o requisito lá da conversão, da separação e divórcio após um ano, e nem o prazo para o divórcio direto, que a lei estabelecia que era um prazo de 2 anos. Posso realizar o divórcio imediatamente. Perfeito? Então, nós vamos avançar agora no nosso curso, estudando o tema da união estável. Nós falamos do casamento, quais são as regras do casamento, qual o regime de bens do casamento, tratamos da dissolução da sociedade conjugal e vamos falar agora da união estável. Eu vou compartilhar novamente aí a tela com vocês para que vocês possam acompanhar o material da união estável a partir do artigo 1723 do nosso Código Civil. União estável, artigo 1723. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma introdução no que diz respeito à união estável, vamos falar um pouco. E, na sequência, eu vou tratar de alguns temas considerados temas polêmicos no que diz respeito à união estável. Será que se aplicam as mesmas regras do casamento? Como é que funciona lá a união estável? Muito bem. O que vai dizer o artigo 1723 do nosso Código Civil? O artigo 1723, quando trata da união estável, ele estabelece o seguinte, e aí nós vamos, mais uma vez, ler o artigo 1723 do Código Civil com os olhos e com a interpretação atual determinada pela nossa jurisprudência, pela jurisprudência no sentido de que é possível também a união entre pessoas do mesmo sexo. Então, vamos lá. Artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável. Então, a primeira observação aqui é a seguinte: entre homem e mulher. Então, isso não se aplica mais. Como nós sabemos, entre homem e mulher, né? Então, nós vamos estudar aqui como entre duas pessoas. Então, é reconhecida como entidade familiar a união estável. Em qual situação? Entre homem e mulher. Não, entre duas pessoas. Essa é a leitura que nós devemos fazer aí do artigo 1723. Em quais situações? Configurada na, e aqui são os requisitos, nós vamos estudar cada um deles. Convivência pública. Então, essas duas pessoas devem ter uma convivência pública. Essa convivência deve ser contínua e uma convivência duradoura. Estabelecida com qual objetivo? Objetivo de constituir família. Então, é reconhecida como entidade familiar união estável entre duas pessoas, configurada em qual situação? Na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida, vejam, nós temos aqui o E, com o objetivo de constituir família. Então, nós vamos estudar cada um desses requisitos para entender quando é que eu falo que é a união estável e quando é que eu posso caracterizar a união estável. Antes disso, já podemos avançar aqui rapidamente, porque vai nos auxiliar na compreensão da união estável nas disposições dos parágrafos 1º, no sentido de que a união estável não se constituirá diante dos impedimentos do artigo 1521. Então, se houver alguma causa de impedimento, eu não posso falar em união estável. Não se aplicando a incidência do inciso 6, no caso de pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. E, parágrafo 2º, as causas suspensivas do 1523 também não impedirão a caracterização da união estável. Então, na hipótese de impedimento, eu não posso falar em união estável. Então, uma pessoa casada não pode ver união estável, por exemplo. E, quando eu estiver diante de uma causa suspensiva, isso
não irá impedir a caracterização da união estável. Muito bem. Vamos entender, então, quais são os requisitos para a caracterização da união estável. São 5 requisitos. União estável não entre homem e mulher, mas sim entre duas pessoas. A noção aqui é a noção atual, no sentido de que é possível duas pessoas do mesmo sexo se casarem. Se elas podem se casar, elas também podem constituir uma união estável. Então, primeiro requisito, união estável entre duas pessoas. Essa convivência ela deve ser pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família. Então, o que é uma convivência pública? Convivência pública, nós vamos entender que as duas pessoas que vivem em união estável se apresentam publicamente como um casal, seja um casal de pessoas do mesmo sexo ou um homem e uma mulher. Então, se publicamente elas se apresentam como se fosse um casal, olha, essa aqui é minha mulher, esse aqui é meu companheiro, essa é minha companheira, esse é o meu marido. Então, publicamente, nós vamos entender que existe uma convivência pública. E a lei vai falando lá, e esses requisitos são cumulativos, né? Eu preciso ir somando todos esses requisitos. Então, olha, essa aqui é a minha mulher, vai lá no churrasquinho, lá, vai na festa de família, apresenta, essa é a minha mulher, esse é meu marido. Então, publicamente estão se apresentando como um casal, publicamente. É o caso concreto que vai dizer, e por meio de provas, que nós vamos entender se eles viviam publicamente como um casal. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, essa convivência é contínua, né? Ou seja, não é uma convivência eventual, eles não só se encontram, né? Eventualmente, namoram. Não, é muito mais que isso. Eles têm uma convivência contínua, né? Não é algo eventual, né? Todo lugar que nós os encontramos, eles estão juntos, o casal está sempre junto. Então, a lei vai entender aí que é uma convivência contínua. Da mesma forma, essa convivência ela deve ser duradoura. Não adianta, namorei um mês, fiquei 6 meses separado, ou convivi um mês, depois voltei, convivi mais um pouco. Não, ela precisa ser duradoura, né? Então, um caso concreto aí também que vai estabelecer. E aqui surgem as primeiras perguntas. Existe prazo para a caracterização da união estável? A lei antigamente estabeleceu o prazo de 5 anos, né? Então, aí a jurisprudência veio depois, falou em 2 anos. O fato é que eu não tenho mais um prazo, obrigatoriamente, que observar um prazo para a caracterização da união estável. O que eu preciso é saber se essa convivência entre essas duas pessoas é uma convivência pública, se apresentam publicamente como se um casal fosse, se essa convivência é contínua, né? Não é um relacionamento eventual, né? Só de vez em quando que se encontra, e se essa convivência é duradoura. Mais do que isso, turma, essa convivência ela precisa ser estabelecida com qual objetivo? Com o objetivo de constituir família. Então, por que é que vocês estão juntos? Qual que é o objetivo? É só um namoro? Não. Nosso objetivo é constituir uma família, e ainda que seja uma família entre duas pessoas somente, né? Elas não precisam ter filhos, né? Pode ser até que não possam ter filhos, mas qual que é o objetivo? O objetivo de constituir família. Então, o artigo 1523 traz claramente lá quais são os requisitos. Eu preciso ter, em primeiro lugar, uma união entre duas pessoas, essa convivência deve ser pública, essa convivência deve ser contínua e essa convivência deve ser duradoura. Mas a lei não fala em prazo? Qual prazo, então? Não estabelece. O caso concreto que vai estabelecer. Pode ser que uma convivência pública contínua duradoura tenha durado 2 meses, 3 meses, 6 meses, e elas tenham, durante esse período, constituído essa união estável com o objetivo de caracterizar uma família.
Então, e muita coisa pode acontecer em 6 meses, né? Eles podem, e a preocupação aqui do legislador para a caracterização da união estável, obviamente, também é para tratar dos efeitos patrimoniais. Nós estudamos aí os regimes de bens, com quais são as regras que se aplicam ao regime de bens, tem relação direta ali com o patrimônio. Então, em 13, 4, 5, 6 meses, um ano, as partes podem adquirir bens nesse período. E como é que fica a divisão, né? Esses bens se comunicam, não se comunicam? Havia ali a caracterização de uma união estável, é o caso concreto que vai estabelecer. O que importa anotar é que não há prazo mínimo para a caracterização. Se eu estiver diante de uma convivência, uma união entre duas pessoas que demonstra uma convivência pública, se apresentam como se fossem um casal, essa convivência é contínua, ela é duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família, eu tenho a caracterização da união estável. Qual o prazo? Não há prazo mínimo. É o caso concreto que vai estabelecer, desde que presente os requisitos do artigo 1723. Preciso coabitar? Como eu disse, nós vamos tratar de algumas questões polêmicas. Preciso coabitar? Nós vimos lá no casamento que nem no casamento, obrigatoriamente, eu preciso coabitar, viver no mesmo teto com a pessoa. Há casais que moram em casas separadas e são uma família, né? São um casal, são casados. Eu posso ter uma união estável também entre pessoas que não coabitam, né? Claro que eu vou entender isso como um elemento facilitador aí para a caracterização da união estável, se eles estiverem sob o mesmo teto. Agora, se mesmo morando em imóveis separados, eles têm uma convivência pública, contínua, duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, eu tenho a caracterização aí da união estável. O que se afasta aqui é o namoro qualificado. Namoro qualificado é união estável, né? Eles quase chegam a preencher todos esses requisitos aqui de convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família. Não tem objetivo de constituir família, se encontram eventualmente aí, namoram, né? Ficam, né? Isso não é união estável. Os ficantes caracterizam união estável? Não. Se não existe aí uma convivência pública, contínua, duradoura, e se é objetivo de constituir família, eu não posso caracterizar aqui uma união estável. Perfeito? Muito bem. Prosseguindo, quais são os deveres da união estável previstos aí no artigo 1724? Vamos, mais uma vez aqui, nos utilizar da redação do Código Civil, artigo 1724. Ele vai estabelecer o seguinte: as relações pessoais entre companheiros obedecerão aos deveres. Primeiro deles, lealdade. Segundo, respeito. Terceiro, assistência. Quarto, guarda. Quinto, sustento. E sexto, educação dos filhos. Então, as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e educação dos filhos. Então, quais são os deveres que o Código Civil aponta como obrigatórios aí para a caracterização da união estável, né? Ou a partir do momento que se caracterizar uma união estável. Caracterizada uma união estável, eu tenho um dever de lealdade, dever de respeito, dever de assistência mútua, dever de guarda, dever de sustento e educação dos filhos. Então, lealdade, respeito, assistência, guarda, sustento e educação dos filhos. Que interessante. O artigo 1566, inciso 1 do Código Civil, quando trata dos deveres do casamento, ele fala em fidelidade. Ora, e na união estável? A união estável não fala em fidelidade? Será, então, que na união estável eu não tenho esse dever de fidelidade, sim dever de lealdade, né? Então, eu só devo fidelidade lá se eu me casar. Se eu viver em união estável, eu não tenho esse dever de fidelidade? O que se entende é que a lealdade, ao contrário da fidelidade, é algo maior, né? Então, quem é leal engloba aí a fidelidade. Mas na prática, o que se entende é que a fidelidade está incluída aqui no dever de lealdade. Então, ainda que a parte
que a lei não tenha estabelecido aí, fixado o dever de fidelidade, ela fala em lealdade, na qual está incluído o dever de fidelidade. Mas é uma observação importante, porque isso não está expresso lá no artigo 1724. Muito bem. Qual que é o regime de bens da união estável? Nós vimos o artigo 1723, artigo 1724, as partes resolveram viver em união estável. Nós temos 4 regimes de bens, como nós vimos, ou 5, né? Regime da comunhão parcial de bens, regime da comunhão universal de bens, regime da participação final dos aquestos e o regime da separação de bens. Lembrando que o regime da separação de bens pode ser o regime legal ou convencional. Legal quando estiver diante de uma causa suspensiva em idade superior a 70 anos, conforme nós vimos lá na aula passada. Agora, e na união estável? As partes resolveram viver aqui união estável, são 2 pessoas que têm uma convivência pública, contínua, duradoura e constituída com objetivo e estabelecida com objetivo de constituir família. Qual que é o regime de bens que se aplica aqui para a união estável? Como é que eu faço? Já vimos quais são os seus requisitos, quais são os seus deveres e qual desses regimes nós vamos aplicar. O artigo 1725 diz o seguinte, que se as partes passarem a viver em união estável, nós vamos aplicar a essas relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens. Então, caracterizei a união estável. Qual regime que eu devo aplicar? Qual daqueles 4 regimes que eu devo aplicar? A lei diz o seguinte, na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Então, passaram a viver em união estável. Não tem um contrato escrito. Qual regime se aplica? Quais regras devem se aplicar no que diz respeito ao regime de bens? Devem ser aplicadas as regras da comunhão parcial de bens. Para relembrar, como é que funciona o regime da comunhão parcial de bens? A partir do momento, cada agente aí da relação, seja homem ou mulher, vai chegar no momento da união estável com seus bens próprios. Todos os bens adquiridos na constância do casamento de forma onerosa, e aí vamos lembrar das regras de comunicação, exclusão do casamento, mas o fato é que todos os bens adquiridos na constância do casamento irão se comunicar. Então, eu aplico a união estável, o regime da comunhão parcial de bens. Perfeito? Nada foi escrito a respeito, passaram a viver, olha, já vivem há 3, 4, 5 anos, 2 anos, seja lá qual o período que for, presentes requisitos caracterizados da união estável, todos os bens adquiridos na constância agora da união estável irão se comunicar, porque o regime aplicado automaticamente é o regime da comunhão parcial de bens. Podemos alterar o regime da comunhão parcial de bens? Sim. As partes podem realizar um contrato escrito e estabelecer esse regramento. Como assim, professor? Sim. Olha, vamos viver em união estável? Vamos. Então, nós vamos não fazer um pacto antinupcial como nós vimos na aula passada. As partes irão realizar um contrato estabelecendo quais são as regras aí para que irão reger essa união estável. Então, elas podem, por meio de um contrato, estabelecer que o regime aplicado, as regras aplicadas são idênticas ao regime da separação total de bens. Ou seja, vamos viver em união estável? Sim. Qual regime aplicado? Regime da separação total de bens. Todo e qualquer bem que você possuir antes de se casar será seu, ou seja, de cada um, e todo e qualquer bem adquirido na constância da união estável pertencerá a cada um dos companheiros, dos conviventes. Então, eu posso, por meio de um contrato escrito, estabelecer outras regras, outro regime diverso do regime da comunhão parcial de bens. Então, é para chegar lá para o companheiro e falar, olha, vamos regular aqui a nossa relação? O regime automático é da comunhão parcial de bens, mas vamos fazer diferente? Vamos aplicar o regime da separação total? Sim, tudo bem, vamos. Então, vamos
fazer isso por meio de um contrato escrito. E aqui, olha que interessante, vocês devem se recordar que quando nós falamos lá do pacto antinupcial, o pacto antinupcial ele não vai produzir efeitos, ou seja, ele não terá eficácia se a ele não se seguir o casamento. Então, realizado o pacto antinupcial, se as partes não se casarem depois, esse pacto antinupcial ele não produz efeitos. Cada ponto tinha lá, existência, validade e eficácia. Então, o pacto antinupcial ele existirá, será válido. No entanto, se o casamento não foi realizado, ele não produzirá efeitos. Agora, as partes não se casaram e possuem um pacto antinupcial. Produz algum efeito? Tem alguma validade aquele pacto antinupcial? Para fins de casamento, não. Mas ele pode muito bem ser considerado esse contrato escrito aqui entre os companheiros. Ele pode produzir efeitos para reger aqui uma relação caracterizada pela união estável. Então, imaginem que o pacto antinupcial foi realizado com as regras do regime da separação de bens e as partes não se casaram posteriormente, passaram a viver a união estável e vivem a união estável por um longo período ou por um período suficiente para caracterizar com base nos requisitos que nós vimos acima aqui no artigo 1723. Aquele pacto antinupcial, ele serve como esse contrato escrito entre os companheiros. Recapitulando, portanto, qual que é o regime de bens da união estável, artigo 1705? Salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. Se os companheiros desejarem adotar um outro regime diverso do regime da comunhão parcial de bens, deverão fazer por meio de um contrato escrito. Qual é o estado civil dos conviventes, dos companheiros? Quem vive um regime de união estável? Qual que é o estado civil? O estado civil de quem vive como companheiro é solteiro. O estado civil de quem vive como companheiro é solteiro. A não ser que seja viúvo, né? Separado judicialmente, mas o estado civil é solteiro. Perfeito? Muito bem. O que nós temos mais aqui no que diz respeito à união estável? Já vimos o regime de bens. O artigo 1726 vai estabelecer aqui que a união estável poderá converter-se em casamento. Então, vivemos no regime da união estável. Desejamos converter essa união estável em casamento. É possível fazer? Sim. Como? Mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Como é que eu converto uma união estável em casamento? Devo realizar um pedido judicial dos companheiros e realizar o assento lá no registro civil. Então, eu posso converter uma união estável em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Tudo bem? Então, união estável, para que a gente possa recapitular. Quais são os requisitos da união estável? União entre duas pessoas, deve haver aí uma convivência pública, contínua e duradoura. E essa convivência deve ser estabelecida com o objetivo de constituir família. As partes devem ter o objetivo de constituir família. Com união estável entre duas pessoas e não entre pessoas e não entre homem e mulher, como a lei estabelecia, convivência pública e contínua, duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. Quais são os deveres da união estável? Dever de lealdade, respeito, assistência, guarda, sustento e educação dos filhos. A lei não fala em fidelidade. Qual o regime de bens aplicados aí à união estável? Salvo o contrato escrito entre as partes, aplica o regime da comunhão parcial de bens. Muito bem. Nós vamos agora, então, turma, a gente possa acompanhar aí essas questões polêmicas. Algumas delas
nós vamos repetir, reforçar, mas trataremos aí de outras questões extremamente importantes. Vamos lá. União estável. Então, nós já vimos quais são os requisitos, né? Que a união estável é a família convivencial desenvolvida de modo público, ou seja, tem que haver aí notoriamente, né, publicamente, essa convivência deve aparecer, contínua e duradoura com o fim de constituir família. E na ausência de impedimentos patrimoniais, salvo quanto ao casamento, houver separação de fato judicial em cartório. Os pressupostos são, então, portanto, os pressupostos subjetivos e objetivos. Subjetivos, convivência, affect, né? Compartilhamento de esforços com integral e restrito apoio moral e material entre os conviventes, por isso que ficantes não podem caracterizar aí uma união estável. Deve haver aí um compartilhamento de vida e esforços com integral e restrito apoio moral e material entre os conviventes. Então, deve haver aí a caracterização desse requisito, né? Então, morar junto é requisito para a caracterização da união estável, né? Ou morar em casas separadas, né? Então, o namoro qualificado ali pode não gerar uma repercussão jurídica para caracterizar a união estável. E nós temos o julgamento do recurso especial aqui, 1.454.643 do Rio de Janeiro. Objetivos, portanto, são a notoriedade, viver de forma pública, estabilidade, convivência duradoura, continuidade sem rompimentos relevantes, né? Então, o que é uma relação contínua? Aquela que não tem rompimentos relevantes. Convivemos aí 2, 3 meses, depois nos separamos, ficamos 1 ano separados, depois voltamos, separamos novamente, depois retornamos. Então, não é uma relação contínua, né? Não é uma relação de continuidade, porque há rompimentos aí considerados relevantes. Essa relação, obviamente, deve ser monogâmica, porque nós falamos em dever de lealdade, entendendo aí que a fidelidade engloba o dever de lealdade. Então, não posso ter união estável entre várias pessoas, né? Vou ter que respeitar aqui, ter que ser leal. Não existe impedimentos em relação ao casamento. A relação... Desculpem. Uma relação não eventual não pode se caracterizar como união estável. Perfeito? Quais são os elementos acidentais aqui da união estável, né? Ou não essenciais? Nós vamos entender que esses elementos acidentais são aqueles que ajudam a comprovar a união estável, mas não são indispensáveis, eles auxiliam, né? Por exemplo, é a coabitação. Então, se houver coabitação, isso vai auxiliar na caracterização da união estável. Eles vivem, né, no mesmo teto, de forma contínua, duradoura, né, pública, notória, e além disso eles coabitam. Coabitar não é requisito, mas se eles coabitarem, isso vai auxiliar na caracterização da união estável. Outro requisito, eles têm uma prole comum. Então, se eu tiver coabitação e tiver filhos comuns, né, comum, nós temos aí o que nós chamamos de elementos acidentais aptos a caracterizar a união estável. Então, a coabitação e a prole comum irão auxiliar, não são requisitos, mas podem auxiliar. Pode ser que o casal tenha filhos aí, mas não vivam, né, uma união estável, não vivam sequer um casamento. Mas isso, de alguma forma, vai auxiliar. Perfeito? Outra observação, a capacidade de entendimento e de autodeterminação dos companheiros é necessária para a constituição da união estável. Outro julgamento aí, 2011, recurso especial 1.201.462 do STJ, no sentido de que para haver a constituição da união estável, é preciso o quê? A pessoa não pode ser absolutamente incapaz de exercer as suas faculdades de entendimento de autodeterminação. Ela deve ter, portanto, capacidade de entendimento, e vamos utilizar todas aquelas regrinhas lá do artigo 3º e 4º do Código de Processo Civil.
União entre pessoas do mesmo sexo, nós já vimos. A DPF 132 do Rio de Janeiro e a DIN, né? Ação Declaratória Incidental 4.277 do Distrito Federal, e os julgamentos do STJ aí permitem a união estável entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, a DPF julgou aí que é possível, então, a caracterização da união estável entre pessoas do mesmo sexo, a chamada união estável homoafetiva. Outra observação, o enquadramento da união estável é igual para todos os fins à união estável heteroafetiva? Sim, então é sim caracterizado. Então, uma vez caracterizado a união homoafetiva, eu vou aplicar todos os requisitos, todo o regramento da união estável chamada heteroafetiva. E temos vários julgados também, né? A união estável, como é que ela se desenvolveu? Uma observação importante aqui. Lá na década de 60, a jurisprudência passou a conferir a chamada concubina aqui, em caso de dissolução de uma união afetiva duradoura, o direito à indenização pelos serviços domésticos, né? Direito à partilha de bens, do patrimônio adquirido com esforço comum. Então, nós temos uma súmula 380 do Código de Processo Civil, no sentido de que era possível conferir a concubina em caso de dissolução de uma união afetiva, que era considerada duradoura, e aí tinha um prazo longo, de mais de 5 anos, né? Uma indenização pelos chamados serviços domésticos que foram prestados, e o direito à partilha do patrimônio adquirido durante essa união afetiva com esforço comum. Então, eu comprovava lá que houve esforço comum na aquisição do patrimônio, e a lei permitia, além de uma indenização, permitia a partilha desse patrimônio comum. Nós temos a súmula 380. Em 88, a Constituição Federal reconheceu a união estável como modelo familiar digno de proteção e facilitação na sua conversão em casamento. Então, foi com a Constituição Federal de 88 que alcançou-se aí o reconhecimento da união estável como um modelo familiar digno e apto aí à proteção e facilitação da sua conversão em divórcio. Nós vimos que a união estável pode ser convertida em divórcio. Isso ocorreu a partir da Constituição Federal de 1988. Em relação ao prazo, a Lei 8.971 é essa lei que estabelecia lá o prazo mínimo de 5 anos de convivência entre pessoas solteiras separadas judicialmente, divorciadas ou viúvas, dispensado o requisito temporal se houver prole comum. Então, o que essa lei estabelecia? Estabelecia que eu precisaria de um prazo convivencial no mínimo de 5 anos e que eu poderia dispensar esse requisito temporal desde que houvesse a prole comum. Garantia essa lei de 94 alimentos em caso de dissolução afetiva, mas não garantiu aí a meação inter vivos. Atribui direitos sucessórios em favor do companheiro, tratou também de usufruto, direito à totalidade da herança, se o falecido não deixou descendente e ascendente. Tudo isso com a Lei 8.971 de 94. Outra lei, a Lei 9.278 de 96, retirou o prazo convivencial. Então, foi em 96 que acabou ali com aquele prazo de 5 anos. A necessidade de prole comum com o requisito da união estável possibilitou a caracterização entre separações entre separados de fatos. Então, nós tínhamos 2 pessoas separadas de fatos que tinham filho comum, poderiam caracterizar aí a união estável com a Lei 9.278 de 96, entre outras questões. Como é que eu reconheço essa união estável, turma? Como é que é feito o reconhecimento dessa união estável tendo importante? Nós podemos fazer por meio de escritura pública. Então, o casal vai até o cartório e, por meio de uma escritura pública, caracterizam lá e manifestam, além do desejo, né? Expressam lá a sua vontade de caracterizar uma união estável por meio de uma escritura pública. Pode ser por uma ação judicial própria para esse fim ou incidental num processo de inventário. Então, tem um processo de inventário, aliás, essa é uma hipótese muito comum, nós tratamos muito disso no escritório. Então, nós temos lá uma hipótese de inventário,
na qual a companheira simplesmente é excluída lá pelos herdeiros desse inventário. Então, no inventário, ela incidentalmente caracteriza lá e pede a sua habilitação no processo para comprovar a existência de uma união estável e, consequentemente, ter direito patrimonial no que diz respeito aos bens do falecido. Tudo bem? Então, pode ser feita extrajudicialmente ou judicialmente, de forma própria ou incidental. Escritura pública declaratória, por isso que as partes irão declarar lá que vivem em união estável. Podemos observar lá, no que diz respeito ao artigo 733 que nós estudamos acima, no que diz respeito à dissolução do casamento, que ele também trata aqui não só do divórcio consensual, fala da separação consensual, que nós já vimos que pode ser entendida como revogada tacitamente, mas fala também que pode ser feita a extinção, né, da união estável. Então, eu posso dissolver uma união estável por meio de escritura pública também, desde que não haja nascituro, filhos incapazes e assistido por advogados, como nós vimos acima também. Já falamos que pode ser feito por mediação declaratória, como pode ser feito reconhecimento no processo de inventário, já falamos também que pode ser feito de forma incidental, né? Esse reconhecimento da união estável. De que é a competência para processar e julgar as ações declaratórias de reconhecimento e de dissolução de união estável? A competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento relativo ao reconhecimento da existência da união estável. Então, não há qualquer dúvida aqui, a Justiça Estadual que é competente e não a Justiça Federal. Há alguma observação aqui no que diz respeito à Justiça Federal? Pode analisar incidentalmente como prejudicial de mérito o reconhecimento da união estável nas hipóteses em que se pleiteia ao INSS o reconhecimento previdenciário. Então, estou tratando lá do reconhecimento previdenciário, há entendimento do STJ no sentido de que a competência, aí, como é da Justiça Federal, pode tratar também do reconhecimento da união estável na Justiça Federal. Temos uma regrinha de competência no novo CPC, que é competente o foro para separação, divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável do domicílio. Qual foro? Do guardião do filho incapaz, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, ou do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Essas regras estão previstas lá no artigo 53 do CPC. Perfeito? Vamos ver aqui quais outras observações nós temos. Efeitos pessoais, nós já falamos, deveres recíprocos de lealdade, respeito e assistência. Posso inserir o nome do companheiro? Posso inserir o nome do companheiro no meu nome? Podemos. O STJ admite aí a aplicação analógica da regrinha lá do artigo 1565, parágrafo 1º, relativo ao cônjuge, mas exige o quê? Prova constituída da união estável, então já devo ter prova pré-constituída, anuência do companheiro cujo sobrenome será utilizado de acordo com informativo 506 do STJ. Então, essa é uma questão que a jurisprudência vem se debatendo, mas é possível aí. Devo ter o vínculo de afinidade, né, com os ascendentes colaterais até o segundo grau. Efeitos patrimoniais. Dever recíproco de alimentar. Não é possível na consciência da união estável a renúncia a alimentos. Então, eu aplico os mesmos requisitos lá do casamento. Não posso pleitear indenização por serviços domésticos prestados. Temos vários julgados aqui do STJ. Em caso de morte do companheiro, locador de imóvel residencial urbano, o que acontece aí com a locação? A lei vai estabelecer que é possível dar continuidade à locação de imóvel urbano com base no que estabelece o artigo 11 da lei de locação. Tem o direito real de habitação, então houve o falecimento lá de um dos companheiros. Tem o direito real de habitação? Matéria lá de direito real, direito das coisas. Sim.
Lei 9.271/96, artigo 7º, vou poder ficar me utilizando do imóvel, desde que presentes os requisitos do direito real de habitação. Em caso de óbito do companheiro, o sobrevivente pode ser designado inventariante, desde que estivesse convivendo com outro ao tempo da morte deste. Artigo 1797. Tem o direito previdenciário, convente? Sim, os mesmos direitos do cônjuge. Artigo 16 da Lei 8.213 de 91. Regime de bens, nós já vimos que eu posso realizar um contrato convivencial. Se eu não realizar o contrato convivencial, o regime é o regime da comunhão parcial de bens, e pelo regime da separação, se um dos companheiros inicia união estável com idade superior a 70 anos. Então, se um dos companheiros tiver uma idade superior a 70 anos, o regime de bens será o regime legal, como nós vimos. Contrato convivencial, ele pode ser feito de forma livre, por meio de escritura ou particular, ou registrado em cartório, com efeitos patrimoniais na união estável, que é aquela hipótese que nós aplicamos lá, o pacto antinupcial, que não foi seguido do casamento, como apto a regular um contrato de convivência. Posso dar efeitos retroativos ao contrato convivencial? Nós temos aqui uma discussão. É lícito, então, dispor acerca do patrimônio adquirido antes do casamento? O que se entende é que é uma questão controversa. O professor Nelson Rosenval e o Carlos Alberto Gonçalves entendem que não há impedimento legal para o alicerce retroativo do pacto antinupcial. O STJ, no entanto, disse que não é lícito aos conviventes atribuir efeitos retroativos ao contrato de união estável a fim de eleger regime de bens aplicável ao período de convivência anterior ao da assinatura. O que significa isso? Eu não tinha nada escrito no que diz respeito à união estável. Convivo lá um prazo já de 5 anos. Posso atribuir nesse contrato regular o patrimônio anterior? Como é que fica aquele patrimônio? A questão aqui é controversa. Há quem entenda que sim, há quem entenda que não. Quem entende que sim vai estabelecer que eu posso dar qualquer regramento. Quem entende que não, de forma contrária, vai entender que eu vou aplicar o regime da comunhão parcial de bens. Então, se comunicam todos os bens adquiridos na constância da união estável. Na ausência da contrato convencial, nós já vimos que se aplica o regime da comunhão parcial de bens. Há alguma situação em que, não havendo contrato convencial, eu não aplico o regime da comunhão parcial? Sim. No caso da separação legal, como nós vimos na hipótese em que um deles tem idade superior a 70 anos, então eu vou aplicar o regime da separação legal de bens, no sentido de não se comunicar os bens adquiridos na constância da união estável. Outorga conjugal, lembram lá que nós vimos? Vênia conjugal. Estou vivendo em união estável. Preciso aplicar as regrinhas lá do casamento? Pedir a vênia conjugal? O artigo 1647, como nós vimos, estabelece que se a pessoa for casada, no regime da separação absoluta convencial, ela deve obter a autorização do cônjuge ou suprimento judicial, salvo no regime da separação total, né? Como é que fica aqui no regime da união estável? A questão também é controversa. O STJ tem entendimento no sentido de que não se aplica a união estável, entendimento que a regra deve se aplicar à união estável. Então, nós temos entendimentos nos dois sentidos. Há entendimento favorável e entendimento desfavorável à aplicação dessas regrinhas. Temos outras regrinhas no que diz respeito à união estável, mas basicamente essas são as mais importantes que nós podemos nos da sociedade conjugal e tratamos também da união estável, dissolução da sociedade conjugal e tratamos também da união estável. Quais são as hipóteses de dissolução da sociedade conjugal? Importante fixar aquela regrinha lá do artigo 226
da Constituição Federal, 226, parágrafo 6º, no sentido de que eu não preciso mais aguardar, não tenho mais requisitos para realizar o meu divórcio. Posso fazer o divórcio imediatamente. O artigo estabelece que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Então, as regrinhas do Código Civil e do Código de Processo Civil, no que diz respeito à separação judicial, não se aplicam mais, porque eu posso realizar o divórcio imediatamente e diretamente. Falamos, então, em divórcio já. Posso me casar hoje, posso me divorciar hoje. Não preciso aguardar mais aquele prazo da separação de fato de 2 anos e nem o prazo de 1 ano, no caso da conversão da separação judicial para a conversão em divórcio. Na sequência, tratamos da união estável. Quais são os requisitos da união estável previstos lá no artigo 1723? Convivência contínua, duradoura, pública, com o objetivo de constituir uma família. Então, para caracterizar a união estável, eu tenho que preencher esses requisitos. Ter uma convivência pública, notória, duradoura, contínua e com o objetivo de constituir família. Tem um prazo? Não tem um prazo para a caracterização da união estável. Obviamente, ela vai afastar aquelas relações eventuais. Tem alguns elementos acidentais, alguns requisitos acidentais, facilitadores para a caracterização da união estável. Quais são eles? A coabitação, então, se eu coabitar, isso vai facilitar a comprovação da união estável. Se eu tiver prole comum, isso também vai ajudar. Não são requisitos obrigatórios, mas auxiliam aí nos requisitos, na caracterização dos requisitos da união estável. Na sequência, nós vimos algumas questões pontuais e polêmicas no que diz respeito à união estável. E com isso nós encerramos a nossa segunda aula, nosso segundo encontro de direito de família, direito civil, no que diz respeito à dissolução da sociedade conjugal e da caracterização da união estável. Antes de encerrar a nossa aula, eu tenho um aviso para vocês, uma atividade que eu vou passar para vocês, vou mencionar aqui, mas eu vou passar para a representante dividir o público para que vocês possam entregar até a próxima semana. Vocês vão realizar um trabalho aí sobre regime de bens. Então, trabalho sobre regime de bens. Tratar lá dos 4 regimes e também do 5º regime, dizendo que a parte pode adotar um 5º regime. Então, quais são os regimes? Regime da comunhão parcial, regime da separação total, regime da comunicação final nos acordos e regime legal da separação total de bens. Tudo bem, turma? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí a nossa aula. E na semana que vem, mantendo-se aí esse regime de pandemia e de aulas virtuais, nós vamos dar continuidade. Então, um bom feriado para vocês, uma boa sexta-feira santa, que vocês possam passar esse período aí com bastante saúde e, obviamente, também estudando Direito Civil. Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.